nessa noite de quarta-feira, noite em que estamos fazendo as nossas palestras como se fosse a nossa sessão pública lá na casa, já que estamos temporariamente impedidos de nos encontrarmos pessoalmente, de estarmos todos juntos lá nesse trabalho, nessa casa tão gostosa, naquele ambiente que a espiritualidade nos proporciona, um ambiente de paz, de amor, de muita harmonia, de boas vibrações. É impressionante que todas as vezes em que nós, nos dias de trabalho, que na realidade são todos os dias, não é? Que nós temos qualquer coisa, ou acordamos com aquela dor de cabeça, ou acordamos um pouquinho mais mal-humorado, com a nossa tolerância, a nossa paciência naquele limite, na linha do limite, quando somos colocados sob determinadas situações e aquilo atrapalha o nosso campo energético, as nossas vibrações, e aí fica aquilo, ai, vou, não vou, trabalho, não trabalho, né? O que ocorre com a maioria dos médiuns é isso. E quando chegamos lá, a partir do momento em que entramos na casa, que parece que a gente enxerga toda aquela espiritualidade nos recebendo, pronto. Tudo passa, tudo fica no passado e a gente acaba sendo absorvido pelas boas energias e o nosso trabalho sempre decorre maravilhosamente bem. E é lógico que a gente tenta trazer isso um pouco nessas nossas palestras de quarta-feira, quando aqui nos encontramos, enquanto estivermos na condição de fazermos um trabalho virtual. Mas é o que eu falo para as pessoas que, embora seja virtual, no sentido legal da palavra, nós estamos trabalhando de forma virtual, as energias são as mesmas. Por quê? Porque a espiritualidade, para ela independe disso. Ela vem até nós, ela vai a todos que estão ouvindo, ela vai a todos que se conectaram conosco, e nós vamos recebendo aquela dose gostosa e agradável de uma energia muito positiva, que é a energia do amor. Bom, então, antes de começarmos, vamos lembrar também que toda segunda, toda terça, toda quarta e todo domingo, 8 horas da noite, aqui de Cuiabá, ou 9 horas da noite, horário de Brasília, continuamos com os tratamentos à distância. Você que está fazendo um tratamento de cura física, um tratamento para o seu espírito, um tratamento de intercessão a alguém da sua família, se você está necessitado de um apoio psicológico, de uma forma de lidar com as suas emoções, todos esses tratamentos estão valendo nesses dias de segunda, terça, quarta e domingo à noite, ok? A partir da semana que vem, inclusive, nós vamos disponibilizar uns vídeos para que auxiliem você no momento dessa concentração, no momento em que você vai se colocar à disposição desse tratamento, e esses vídeos vão auxiliar para que a gente possa cada vez mais sermos beneficiados e recebermos com mais alegria e com mais certeza as boas energias e o tratamento que a espiritualidade nos oferece. Então, boa noite. Vamos então iniciar a nossa palestra com alguns temas que foram sugeridos e que nós temos todos os dias as nossas aulas virtuais, o nosso grupo, temos discutido muito as questões atuais da doutrina, o comportamento dos seus representantes no momento em que estamos diante dessa enorme adversidade, desse enorme problema, numa situação que não tínhamos ainda passado, que não temos precedente, a gente não tem nem como pegar o exemplo de como alguém agiu naquele momento em que passou por isso, porque nós estamos vivenciando isso como humanidade pela primeira vez, não é? Em nenhum outro momento, nenhuma outra epidemia ou pandemia gerou esse nível, né, de coisa, e a gente, como humanidade, não tinha se visto nessa situação ainda. Então, nós estamos aprendendo até isso, né? Aprendendo
como tirar a melhor experiência disso tudo. Bom, então vamos lá. Na bibliografia espírita, no que tange a questão da evolução, nós temos alguns livros muito sérios, né? Quer dizer, além dos livros de Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na Gênesis e no Evangelho, nós temos as bibliografias todas que foram apresentadas à humanidade através da mediunidade maravilhosa e santa de Chico Xavier, com aqueles espíritos de escola, aqueles espíritos de luz que o acompanharam por toda a vida nesse trabalho maravilhoso de trazer a mensagem, o ensinamento do plano espiritual para nós de uma forma muito direta, muito tranquila. Então, Chico, num desses livros, junto com Emmanuel, chamado A Caminho da Luz, fala muito da questão da evolução, que ele mostra a evolução humana na face da Terra, como o homem foi introduzido enquanto comunidade, enquanto sociedade, e os seus processos evolutivos nesse período todo, desde que, logicamente, se tratando do homem já na sua roupagem nominal, no período, digamos, da sua primitividade para cá, né? Então, ele fala do momento em que o homem, né, que o homem descobre, percebe o início da sua consciência, né, que é um momento muito bonito, muito interessante, porque Emmanuel nos ensina que a consciência humana ela é filha de uma outra virtude que é específica do espírito nominal, que é a responsabilidade. E responsabilidade é uma palavra que, quando nós falamos sobre responsabilidade, nós vamos sempre nos ater às questões que tangem a nossa materialidade, o nosso dia a dia e o nosso nome dessa personalidade atual, não é? Aquilo que nós vemos, enxergamos, sabemos e conhecemos. Mas a doutrina espírita nos traz um ensinamento sobre responsabilidade que vai muito além disso, né? Muito além do homem nas suas atividades corriqueiras, né? Mas mesmo essa responsabilidade ainda é por nós muito mal compreendida e mal construída no nosso dia a dia. A gente percebe isso através dos processos com que fomos educados enquanto seres humanos, enquanto sociedade, enquanto família, e a gente vem repetindo esses processos por muito, muito tempo. Ontem, no estudo da Gênesis, Kardec nos alerta a uma questão muito interessante no que tange ao tema da noite de hoje, que é a responsabilidade, mas, propriamente dito, a gente deve se perguntar se ainda podemos ser irresponsáveis, não é? Qual a nossa dose de poder ser, né? O quanto que ainda podemos ser irresponsáveis, entendendo a responsabilidade como a doutrina nos explica. Então, ontem, na Gênesis, vendo a parte em que fala sobre isso, Kardec coloca uma questão muito interessante, que é a responsabilidade. Primeiro vamos lá, desculpa, eu fiz aqui um loop. Primeiro vamos lá em Emmanuel, quando ele fala que a responsabilidade surgiu na humanidade, quando a humanidade se percebe no período da segunda raça andâmica, quer dizer, põe pretérito nisso, muito, muito tempo atrás. E essa responsabilidade, esse sentido de responsabilidade, esse germe de responsabilidade, era a capacidade de começar a observar que existia uma outra pessoa além de si mesmo, que existia um outro, qualquer outra coisa além de si, e a percepção inicial de que aquilo que se fazia gerava um resultado e que esse resultado, de alguma forma, chegava de volta a essa própria pessoa. Daí, então, é que Emmanuel fala que esse sentido de responsabilidade é o germe da consciência. Então, a consciência nasce a partir do momento em que temos a percepção
do outro, a percepção de que estamos inseridos dentro de um conjunto, de uma sociedade, que nós somos parte de um elemento, de um todo, não somos únicos e que tudo que fazemos gera uma consequência que afeta direta e indiretamente aqueles que estão conosco e a nós mesmos. Então isso nasce no homem lá naquele período tão pretérito e vem vindo, sendo ganhando fôlego, crescendo e amadurecendo conforme nós fomos evoluindo enquanto humano, enquanto ser humano, enquanto indivíduo, enquanto sociedade humana. Muito bem. E aí a Gênesis, Kardec coloca já na época do nosso Cristo Jesus, né, o que veio depois disso, o sentido então de pecado original, da morte do nosso Cristo Jesus ter nos tirado o pecado original, mas ao mesmo tempo dizendo que nós tínhamos isso a resolver. E que se não fosse o sentido do entendimento da reencarnação, da perpetuidade, da imortalidade do espírito, que ele já existia antes e existe hoje e existirá amanhã, que ele não nasce no momento em que seu corpo físico aparece e que ele não morre no momento em que esse corpo físico perece, isso então faz com que nós compreendamos o sentido verdadeiro disso, dos nossos vícios pretéritos terem gerado consequências, terem sido causa de vários fatores no mundo em que vivemos, e aí a gente começa então a sentir o peso da nossa responsabilidade quanto à passagem do Cristo entre nós e o seu ensinamento para todos nós, né? Então, assim, só podemos compreender esse valor, esse ensino da responsabilidade à luz da doutrina espírita se nós tivermos por base também o entendimento da nossa imortalidade enquanto espíritos, né? O processo das reencarnações e que as reencarnações são agregações. Quanto mais a gente vai reencarnando, mais vamos evoluindo, mais vamos ganhando, mais vamos vivendo, mais vamos acumulando experiências, memórias, histórias e etc. Então, aí a forma de entender a responsabilidade humana, ela fica bem diferente daquela que tange somente ao momento da nossa existência material, nessa existência que estamos hoje, que é aquela que podemos falar. Enfim, mas mesmo nesse sentido, quando vemos os processos da educação, a gente percebe que responsabilidade é algo que o ser humano, se ele pode evitar, ele vai evitar. Que ele foi educado dessa maneira. Primeiro, porque no decorrer desses séculos, né, no decorrer dos séculos, no decorrer do nosso crescimento, nós fomos ensinados a não perceber essa responsabilidade e a não ver essa responsabilidade, obviamente, a não assumir essas consequências, né? As consequências dos nossos atos, que isso é o sentido primeiro da responsabilidade. Então, tudo que nós fazemos ou fizemos sempre teve uma situação que, permeando aquele momento, servia de justificativa para as consequências, para os resultados daquilo que estávamos fazendo. E nós passamos todo esse período, todos esses séculos, agindo dessa maneira, sempre buscando que o problema ou a causa ou o motivo de todas as coisas estavam de nós para fora e não dentro de nós, e não em nós, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, mas sim fora de nós. Então é aquela visão do homem ainda muito egoísta que não se permite errar, que acha que nunca erra, que nunca poderia ter cometido algum equívoco e que, porquanto, ele não tem nada a responder no mundo que ele vive. Porque as coisas não são problema dele, não são culpa dele, estão fora dele, estão além dele. Esse pensamento do além, que está além de nós, até hoje ele é muito vivo na maioria das pessoas. Vamos ver alguns exemplos
e peço que vocês levantem os seus dedinhos aí, se alguém já viu ou passou por uma experiência muito parecida. Quando uma criança, quantas vezes quando uma criança faz algo errado, não é? Porque ela ainda não tem o conhecimento, é claro, então ela vai lá e faz aquilo que ela acha que pode fazer, e os pais chegam e falam assim: ah, tá vendo? Tá fazendo igual o avô fazia. Olha, esse mau gênio dele é do avô. O avô que tinha esse mau gênio. Ou então, tá vendo? Tá fazendo aquilo porque... Por quê? Porque o fulaninho, o vizinho, o amiguinho, o irmãozinho estava estimulando ou fazendo, sendo agente da causa daquele problema. E aí a criança começa, já desde cedo, desde a sua infância, aquele espírito a achar que nada lhe pertence, que nada lhe compete. Se o meu mau humor é do meu avô, isso eu não tenho como responder. Então isso não é problema meu. Se eu estou fazendo alguma coisa que não está legal, que foi estimulado, feito ou causado pelo meu irmãozinho mais velho, pelo meu amiguinho, etc., eu também não tenho nada a ver com isso. Então os pais, não por maldade, logicamente que não, mas por ignorância mesmo, acabam educando os filhos a não serem pessoas responsáveis. Então, começando na infância, sempre colocando para fora da criança a causa daquelas atitudes equivocadas. E aí vamos, então, também no outro sentido, quando a criança vai, por exemplo, uma escola, e dentro daquela escola ele passa a ter alguns problemas, que é claro, toda criança tem, porque ela está em aprendizado com a vida, ela está aprendendo a viver na sociedade, aprendendo a entender a lei de sociedade, e aí ocorre que ela, então, começa a ter comportamentos e a sofrer determinadas coisas e a fazer determinadas coisas, e muitas vezes os pais não analisam isso como sendo da estrutura emocional e psíquica dos seus filhos, mas sempre ou é o professor que persegue, ou é o amiguinho que não gosta, ou é a estrutura da escola que não está adequada àquela criança, aquele seu filho, e a criança ela é uma esponja, um espírito adulto que tudo escuta, tudo sabe, tudo vê. E a gente se equivoca no momento que acha que tudo pode dizer e que a criança não está presente para compreender. E aí ela já absorve a desculpa que ela precisava. Se ela escuta a mãe ou pai indo na escola falar algo para aquele seu professor, ou para a diretora da escola, ou para os pais do seu amiguinho, em relação àquele comportamento que ele teve, e se os pais, fundamentalmente, não vão até ele, a criança, para falar sobre aquilo, ele já logo vai assimilar que aquilo tudo que está acontecendo não é problema dele, está fora dele. E aí nós vamos crescendo e adotando isso na vida. Se somos profissionais menos capacitados, com resultados piores, ah não, a culpa era do chefe que eu tenho, que não foi legal, ou daquele empregado que eu arrumei que não soube fazer o que tinha que fazer, ou daquele colega de trabalho que me boicotou, e assim nós vamos arrumando inúmeras desculpas. E isso é muito visível, inclusive, nas questões que são levantadas, por exemplo, no momento das separações entre casais, né? A dificuldade que cada um tem em assumir o seu papel e entender aquilo que ele faz, aquilo que competia a ele fazer, resolver, modificar e que entregou a alguém, ao seu companheiro, e quando esse companheiro ou companheira não deu conta daquilo, a situação então piora e ele acaba se desestruturando mais ainda. E aí a gente joga isso em termos de sociedade, e o que nós vemos? Nós vemos uma sociedade muitas vezes sentada sob um confortável ambiente e delegando a tudo e a todos a responsabilidade de soluções e a responsabilidade de adequação ao mundo melhor. E nesse momento é o que mais estamos vendo, não é? As pessoas querem sempre que o governo resolva, que as ONGs resolvam, que as entidades resolvam, que as fundações resolvam, que as instituições resolvam, e elas não. Então a gente deixa de ser
uma pessoa que pensa os seus talentos, as suas possibilidades para ajudar o mundo que vive, porque não assume, não entende o sentido primevo da responsabilidade. Então, a doutrina nos coloca de forma muito clara: tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que somos reflete no mundo, atua no mundo, cria uma condição no mundo que a gente vive e gera um resultado que é uma consequência. Se a gente não assume isso, não assume o entendimento esse entendimento que tudo que somos, fazemos, pensamos, agimos e etc., gera uma consequência e que essa consequência é nossa, nós é que temos que ir lá e dar conta dela, responder por ela, sendo ela positiva ou não, nós temos que ir e responder por aquilo que fazemos e por aquilo que geramos das nossas atitudes. Esse é o sentido mais fundo da responsabilidade que a gente precisa compreender. Agora, sair do conforto de que nada nos compete, porque assim fomos ensinados, para assumir, né, o entendimento de que tudo que somos, fazemos, pensamos, etc., é agente atuante e causa no mundo que a gente vive, das coisas que aí estão, isso é um caminho que é longo, é um caminho que às vezes é muito difícil, mas o ser humano precisa trilhar. Ele precisa trilhar para poder dar conta de construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade regenerada. Ele precisa primeiro assumir-se e assumir a cota que lhe cabe nisso tudo. Então, as pessoas sentam e falam: ah, não, então agora tudo isso é a tal da transição planetária e a gente não tem nada a ver com isso. Vamos sentar, rezar e esperar passar. Não é assim, não é? Mesmo que não possamos ter uma ação mais efetiva pelas questões que são inerentes a isso, porque precisamos prevenir-nos de contágio e prevenir os outros de um contágio. Olha a questão da responsabilidade. A gente pode fazer outras coisas, a gente pode estar em contato com as pessoas, ajudando-as a entender os processos, ajudando-as a mostrar a elas que elas mesmo em casa podem fazer alguma coisa de positivo e construir algo e assumir de forma eficaz e feliz esses resultados, os resultados da sua própria ação, uma ação que não está lá sentada esperando ninguém. Ele pode fazer, ele pode construir, ele pode ser o agente e o dono de si mesmo. Então, entender a responsabilidade, como a doutrina espírita nos coloca, é nos assumirmos como humanos, seres humanos que são o espírito que pensa, o espírito inteligente, o espírito que tem o livre-arbítrio, o espírito que pode. Sendo assim, nós podemos mudar tudo, transformar tudo e melhorar tudo. Não é? Quantas e quantas pessoas, como falamos algumas semanas atrás, assumiram para si essas responsabilidades na estrutura material do mundo em que vive, assumindo para si, trazendo para si a responsabilidade de fazerem algo de bom e de melhor e de positivo e de construtivo no mundo em que vive. Enquanto que outros simplesmente esperam e delegam ao mundo que resolvam todas as coisas e se permanecem sentados no mutismo daquele que não quer assumir, o mutismo do egoísmo, o mutismo do orgulho, que não quer, sob hipótese alguma, assumir sua responsabilidade, assumir a parte que te cabe como um ser humano no mundo em que vivemos. Então, a responsabilidade, como Emmanuel nos ensina, ser o germe, a mãe da consciência, é algo muito profundo.
Se nós não entendemos a responsabilidade, não adquirimos a consciência profunda, a consciência plena de quem somos, por que estamos aqui, qual o propósito da nossa existência, para onde vamos, o que estamos construindo à frente, qual o propósito do nosso presente e por que ele é a construção e a base do mundo que vivenciaremos no nosso futuro. Então, essa consciência nasce a partir do momento que assumimos responsabilidades como humanos, como espíritos, como irmãos no mundo em que vivemos. Um não pode se separar do outro. Não tem como separar a responsabilidade da consciência. E aí, quando assumindo-nos e entendendo, trabalhando a nossa consciência, cada vez mais buscando acessá-la lá na sua profundidade, a chamada consciência plena, como Joana de Ângeles tanto fala, tanto nos ensina, quando acessamos essa consciência plena, essa consciência profunda, observando-nos como somos e observando os nossos potenciais, que nem sempre estão tão óbvios e claros na nossa encarnação, mas estão latentes, estão lá, são nossos, são nossas conquistas pretéritas, é a nossa experiência, é a nossa consciência. Se nós temos acesso a isso, nós vamos multiplicar os nossos talentos, nós vamos multiplicar as nossas potências, nós vamos nos multiplicar como seres humanos e colocando-nos de forma muito melhor, de forma muito mais profícua no mundo que vivemos. E aí entra o ensinamento crístico, o que estamos fazendo com os nossos talentos, não é? Como estamos lidando com os nossos talentos, ou seja, com as nossas potencialidades, com as nossas potências, com as virtudes que nós já temos, como estamos então conseguindo empurrar para fora os nossos vícios morais, quais virtudes eu estou nessa encarnação lutando desbravadamente, imperiosamente para conquistar, para trazê-la para mim, para que ela seja minha, para que ela possa expulsar de mim um vício que está ali, olha, tanto tempo marcando, fazendo-se presente e atrapalhando tudo. Então, a gente precisa ter a capacidade de acessar essa consciência profunda, de acessar-nos de forma mais profunda. E isso parece que não começa ali no sentido primeiro de quem eu sou, o que eu faço, para onde vão todas as coisas que eu estou fazendo, aonde se estabelecem esses resultados. Eu tenho ou não responsabilidade sobre eles. Quem eu sou? Quem está comigo? Quem é o meu próximo? Qual é o mundo em que eu vivo? Tudo isso vai nascendo, tudo isso vai se desenvolvendo em nós, vai aumentando, vai crescendo, e quando vamos dar conta, já somos seres capazes de, acessando-nos de forma mais profunda, lá nessa consciência profunda, consciência plena, começamos então a potencializar, a multiplicar os nossos talentos, as nossas potências, as nossas virtudes, e vamos indo então de forma calma e objetiva para o homem de bem. O homem que Jesus tem plena certeza e deixou muito claro nesse sentido, o homem que somos capazes de ser, porque esse homem já está em nós. O homem de bem já está em nós. Precisamos acessá-lo. Precisamos encontrá-lo em nós. Precisamos meter a mão nele, que está lá dentro, para permitir que ele se externize. E uma vez que ele se externiza, que ele vem para fora, ele vem como? Ele vem pelo instrumento da responsabilidade e da consciência. E aí nós conseguimos, então, fazer valer a parábola que Jesus nos ensinou sobre os talentos, né? O que
vai Deus, em algum momento, quando passarmos para o lado de lá, a espiritualidade vai nos perguntar, e então, o que você fez com os seus talentos? Você os multiplicou? Você os dobrou? Ou você os enterrou? Não é? Enterramos naquela... A maioria de nós enterra quando não assumimos as nossas responsabilidades, não nos colocamos à prova do autoconhecimento na busca da nossa consciência profunda, e aí nos tornamos, permitindo-nos ainda nos alicerçarmos no nosso egoísmo, no nosso orgulho, na nossa soberba, e aí não tem como esse homem de bem florescer. Como diz Divaldo, né, de forma muito clara, não é? Não vamos confundir o ego com o self, não é isso? O ego é algo do agora, desse ser egóico, egoísta, egocêntrico. O self não. O self é a nossa essência, aquilo que nós somos. Então o self, a princípio, ele é formado por Deus. E ele é formado na essência divina. Então, o homem de bem está lá nesse self. O self é isso. Buscar o nosso self é buscar a nossa consciência primeva, é buscar a nossa consciência plena e profunda, quem somos. Com tudo que já vivemos, com tudo que já construímos, com tudo que já legamos no mundo em que vivemos, para que a gente possa, acessando a isso, fortalecer-nos, multiplicar-nos nas nossas essências para estabelecer, para deixar sair e estabelecer o homem de bem que somos e que seremos sempre. Porque assim ensinou-nos o nosso Mestre Jesus. Já deu agora o nosso tempo, uma pena quando eu olho aquele reloginho e falo, pronto, deu o tempo. E aí? Precisamos então encerrar, porque logo mais, daqui a pouquinho, vamos nos preparar para o nosso tratamento à distância, que se dará às 8 horas. Então nós precisamos nos preparar e vamos então encerrar a nossa conversa da noite de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam usar isso para ajudar as pessoas, que esse é o nosso propósito, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare, que Jesus sempre nos fortifique. E aí, a pedidos, alguns amigos pediram, porque como o nosso Santuário Espírita Caminho do Bem, com a falange amorosa dos nossos mentores e de todos que lá estão, são 300 espíritos que trabalham incessantemente neste santuário, somos, pertencemos, fazemos parte da falange de Francisco de Assis, fazemos parte da falange de Miguel, e por conta de Ariel, e por conta disso, pediram que nós cantássemos hoje a outra oração de Francisco de Assis para encerrarmos a nossa conversa da noite de hoje. Então, semana passada, nós cantamos aquele belíssimo poema, e hoje a gente vai cantar, convido a todos vocês, vamos cantar juntos a prece de Francisco de Assis, aquela prece tão linda, que já foi musicada por tantos, já foi cantada por tantos, e que nós, hoje, vamos nos oferecer. Nós vamos, então, encerrar a nossa conversa da noite de hoje, cantando a prece de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
esperança, onde houver tristezas que eu leve alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja.